E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de eletrônica analógica, nós vamos trabalhar hoje a condução do diodo na sua região de polarização reversa. E quais são as aplicações práticas que a gente pode utilizar esta condição? Além disso, nós vamos discutir o efeito da temperatura no funcionamento do diodo semicondutor. Então, nós já vimos em aula anterior que na região de polarização reversa, o diodo não entra em condução porque a sua região de depressão vai aumentar significativamente e, consequentemente, nós não permitiríamos o fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente seria muito baixo, na ordem da corrente de saturação, que em alguns casos chega a ser 10 a menos 12 amperes. Mas, se nós formos elevando a tensão aplicada sobre esse diodo, ou seja, se nós chegarmos a um ponto ou a um nível de potencial muito alto, nós vamos ter uma liberação de elétrons por agitação térmica. Isso vai fazer com que a gente consiga construir portadores ou liberar portadores e permitir o fluxo de corrente inversamente, ou seja, na sua polarização inversa. Como nós podemos ver aqui no gráfico, nós temos aqui a polarização direta, nós temos aqui no ponto exatamente de transição entre VD e D, o momento onde não há condução, e aí nós temos a sua polarização inversa. E à medida que a gente vai aumentando o potencial da tensão, nós chegamos num potencial tal de agitação térmica que nós conseguimos liberar portadores e, consequentemente, permitir o fluxo de corrente. Essa região a gente chama de região de ruptura. Isso não quer dizer que nós rompemos o material, ou seja, que o material foi destruído. Simplesmente, a região de depressão ela não é capaz de suportar a condução ou o bloqueio da condução de corrente, e nesse momento ela entra em condução, ou seja, ela permite a condução, o fluxo de elétrons. Então, à medida que a tensão através do diodo aumenta nessa região, a velocidade dos portadores vai aumentar, consequentemente, fazendo com que você aumente uma agitação dentro da estrutura atômica do material que você compõe o semicondutor. Essa energia cinética, ou seja, essa energia de movimento, vai fazer com que a gente libere portadores que não estavam presentes naquela estrutura, por meio das colisões que vão ocorrer entre os átomos presentes nessa estrutura que está agitada, ou seja, que está em movimento. Esse processo gera uma ionização que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de ter átomos suficientes, ou seja, elétrons suficientes para que a gente possa gerar o fluxo de elétrons, consequentemente, gerar o fluxo de lacunas. Esse momento ou esta ação é reconhecida como ruptura e, num sentido de polarização inversa, o diodo entra em condução. Essa região, que nós podemos simbolizar como sendo a região expressa por VBV, ela pode ser modificada quando nós trabalhamos características de dopagem do semicondutor. Isso quer dizer que, na maioria dos semicondutores, nós não vamos levar isso em consideração, a não ser no momento da realização de projetos, que nós precisaremos identificar qual é essa região para a gente determinar se, na condução inversa, o nosso diodo será capaz de suportar a tensão aplicada sobre ele. Mas, em alguns projetos específicos, nós queremos ou nós poderemos querer verificar essa tensão como um parâmetro necessário para que a gente faça uma limitação de tensão em parte do nosso circuito. Então, nós temos dispositivos no mercado que vão funcionar na região de polarização reversa, mas para isso acontecer, será necessário que sejam alteradas as condições dos materiais que vão compor essa estrutura. Ou seja, você terá aumentos nas dopagens, nos níveis de dopagem dos materiais P e N. Isso vai fazer com que a tensão VBV vá diminuir significativamente,
chegando a uma condição, por exemplo, na ordem de 5 volts, ou menor do que isso. Quando isso acontece, um novo mecanismo vai surgir nesse dispositivo, que é conhecido como mecanismo de ruptura Zener. Essa ruptura vai acontecer num nível de tensão bem mais baixo e vai fazer com que você possa utilizar esse circuito para compor algumas alternativas para limitações de tensões em ramos de circuitos elétricos que nós estudaremos para frente. Então, essa região é conhecida como região de ruptura Zener e esse diodo é denominado como sendo um diodo Zener. Em aulas futuras nós iremos estudar com mais detalhes. Então, nesse caso específico, nós podemos ver aqui um gráfico que demonstra a relação que nós estudamos, que é a relação de tensão que a gente tem dos principais semicondutores que nós temos no mercado, sem que nenhuma modificação na sua estrutura de dopagem seja feita. Então, por exemplo, o arseneto de galho, que é o primeiro elemento aqui expresso, ele vai ter aqui uma tensão na ordem bem maior de 100 volts, na ordem de 200 volts, nós teremos aqui a sua tensão de ruptura. O silício bem próximo do arseneto de galho, próximo de 150 volts. Já o germânio, ele tem sua tensão de ruptura na ordem daí dos 50 volts, como expresso nesse slide, nesse gráfico que nós estamos visualizando. Agora, nós vimos também anteriormente que a temperatura pode influenciar o funcionamento do semicondutor. Nós vimos que é necessário que a gente determine a tensão térmica e essa tensão térmica altera o comportamento da corrente de acordo com a equação de Shockley. Então, nós podemos ver aqui na nossa demonstração que a elevação de temperatura, então a temperatura em elevação, ela vai fazer com que haja uma mudança no comportamento do nosso sistema, ou seja, aqui nós temos uma temperatura em elevação, uma temperatura em queda também, tanto na polarização direta quanto na polarização reversa, que é a temperatura em elevação, temperatura em elevação. Então, nós vamos ter aqui um comportamento do nosso diodo que vai diferir o funcionamento da sua reta de carga, aqui nesse caso, da sua curva de carga. Então, no caso, por exemplo, da polarização direta, quanto maior for a temperatura, menor será o potencial necessário para que eu entre em condução. Quanto menor a temperatura, maior deverá ser a tensão para que a gente entre no processo de condução. Isso se deve à energia cinética. Então, quando eu tenho uma temperatura menor, eu tenho uma menor energia cinética presente no sistema. Consequentemente, eu preciso de um maior potencial para liberar portadores. Quanto maior for a agitação térmica e, consequentemente, maior a energia cinética, menor será a necessidade de tensão para que o circuito entre em condução. Isso quer dizer que, quando a gente trabalha um diodo semicondutor, a influência da estrutura da temperatura pode fazer com que ele entre em condução em momentos que sejam diferentes das estruturas calculadas devido à energia cinética presente naquele sistema, que depende intimamente da temperatura do local onde aquele semicondutor está em trabalho. Então, no final desta aula, nós vimos a condução na região de polarização reversa. Vimos que é possível a gente utilizar para limitar tensões em alguns circuitos. Mais para frente, nós vamos usar isso de forma prática. E nós também verificamos que o efeito da temperatura pode fazer com que o diodo entre em condução em momentos diferentes. Então, se você já tem liberação de elétrons por uma agitação térmica, isso facilita a movimentação ou o fluxo de corrente e pode alterar condições básicas de funcionamento do nosso semicondutor. Nossa aula termina hoje. Depois nós continuaremos com novas atividades. Até lá!